Eu não sei o que te falaram sobre a vida cristã, mas eu posso te garantir que ela é muito melhor do que você imagina, muito mais difícil do que você pensa e muito mais recompensadora também. Eu tava ouvindo uma música esses dias que falava justamente sobre a importância da gente entregar tudo, porque Jesus é digno de tudo. As minhas renúncias, as coisas que eu deixo de fazer, Ele é digno de tudo. Ele é grande, Ele é Senhor, Ele é o dono das nossas vidas. E eu quero te contar hoje e conversar um pouco sobre algumas verdades sobre a vida cristã. Antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal maravilhoso. Por aqui tem vídeo todas as semanas e tem também vlog de rotina lá no meu canal de vlogs, que você encontra link aqui embaixo. Aqui embaixo você encontra todos os links mais importantes para continuar caminhando comigo e encontra também os links para os meus produtos, sendo eles principalmente o Lugar Secreto, que é um espaço só nosso, uma comunidade de mulheres cristãs, onde crescemos juntas e caminhamos rumo a um destino mais inteligente, mais maduro, mais feminino e mais cheio de Deus. Lá é incrível, tem vídeo novo todas as semanas com conteúdos mais profundos e tem sido maravilhoso caminhar com vocês. Nós já somos mais de 500 mulheres nessa plataforma e tem sido maravilhoso que estamos vivendo juntas e só falta você. Aqui embaixo você consegue se inscrever. Tá de volta também o meu e-book que você pode adquirir. Ele é best-seller, ele já alcançou mais de 3.000 mulheres por todo o Brasil e eu tenho certeza que ele vai te transformar também. Nele eu conto a minha história, minha transformação, como eu saí de uma vida de miséria mesmo, presa em relacionamentos abusivos, em movimentos sociais e ideológicos que estavam me destruindo, e eu trago a verdade da Bíblia e como você pode ser uma mulher de valor, vivendo como verdade aquilo que a palavra de Deus fala. E eu tenho certeza que esse livro vai te abençoar muito, porque ele é maravilhoso. Quem leu sabe, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada lendo também. Aqui embaixo você encontra o link. Todas as vezes que eu abro caixinha de perguntas no Instagram, aliás, me segue por lá. Por lá, todas as vezes que eu abro caixinha, aparecem inúmeras perguntas sobre justamente o relacionamento com Deus, né? Eu falo muito sobre isso lá na aba Espiritualidade do Lugar Secreto, que dentro do Lugar Secreto nós falamos sobre feminilidade, maturidade, espiritualidade e inteligência. E além daquilo, tem muitas coisas, né, sobre a vida com Deus que a gente pode explorar. E eu acredito que, talvez pela falta de informação ou por romantizarem demais o que é uma vida devocional, eu acredito que no ano passado, assim, por conta de um boom que teve num livro, que vocês sabem qual é, que é de uma página por dia e que vida com Deus virou aquela coisa, aquele check, né? Aquela coisa da meta. Ah, hoje eu vou fazer o treino, comer direito, ler a página daquele meu livro e tô tendo minha vida com Deus e no domingo eu vou no culto. E as pessoas continuam vivendo a vida normalmente, como se não tivesse que fazer renúncia, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, como se Deus fosse assim uma entidade e não como se Deus fosse quem Ele realmente é, que é Senhor das nossas vidas, né? E eu vejo muito claramente como isso tem acontecido e como tem viralizado na internet essa coisa da vida saudável e como Deus tem virado realmente esse check. Mas eu quero trazer pra você hoje aqui 5 verdades duras sobre a vida com Deus, que são importantíssimas para que você saiba, para que você não pare no meio do caminho, para que você não desista e para que você mergulhe de verdade na cura e no caminho com Jesus, que é a coisa mais importante das nossas vidas e que realmente vai te transformar, mas só a partir do momento em que a gente permitir que Ele nos transforme. A primeira coisa que você precisa saber é que a vida com Deus é preciso ser regada. Ela não é mágica. Você não vai virar uma pessoa super especial, super espiritual do dia pra noite. E é verdadeiro isso, não tem pra onde a gente fugir. Se você não ler a Bíblia todos os dias, se você não buscar, se você não orar, se você não adorar, se você não ensinar o seu corpo, ensinar mesmo, transformar isso em rotina, você não vai viver uma vida espiritual. A gente não pode transformar isso em algo banal, em algo que não importa, mas a gente também não pode querer fazer só de vez em quando, ou de vez em nunca. É preciso regar. É preciso cavar os nossos poços. E sobre cavar os nossos poços, é entender também que uma grande parcela da vida com Deus, ela diz respeito a nós. Deus está sempre aberto, Ele sempre tem tempo para nós, Ele sempre está disponível, mas muitas vezes o que a gente deixa de viver na nossa vida espiritual vai pela falta do nosso interesse de nos posicionarmos e dedicarmos tempo da nossa vida para realmente crescer com Deus. Nós olhamos aquelas grandes mulheres de Deus que seguimos na internet, que vemos pessoalmente, as tias do coque,
Nenhuma tia do coque foi construída do dia pra noite, ou então do nada recebeu ali algo e viveu uma vida desregrada, sem propósito, sem renúncia, sem entrega, e vive coisas com Deus que você gostaria de viver. Não é assim, a vida plena com Deus é uma vida de cura, é uma vida de transformação, é uma vida de poder e manifestação sobrenatural do Espírito Santo também. E tem coisas que a gente não vai colher se a gente não estiver regando. E você não vai estar sensível à voz do Espírito Santo se você não conhece a voz do Espírito Santo. E a gente tem essa sensação de que a gente vai magicamente aprender, magicamente começar a viver uma vida transformada, quando na verdade é dia por dia. É ver Deus no extraordinário e também no ordinário. É perceber a presença de Deus enquanto a gente escova os dentes, enquanto a gente arruma a cama, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente sai com os nossos amigos e enquanto a gente vai no culto e serve ao Senhor. A vida com Deus, ela tem que ser tudo na nossa vida e não um pedacinho, entende? Eu acho que essa é a maior diferença que nós temos que perceber na nossa rotina a partir do momento que a gente vive com Deus, é justamente Ele estar presente em tudo e não Ele ser 15 minutinhos quando a gente acorda ou então 15 minutinhos antes de dormir. E ter Deus na nossa rotina constante é necessário decidir por isso, tomar decisões por isso, fazer algo nessa direção e não magicamente esperar que isso aconteça. Então você precisa jejuar, você precisa orar. Algo que eu tenho feito na minha vida e que tem feito muita diferença é que eu anoto meus desejos, meus pedidos, desejos não, né? Meus pedidos de oração, porque muitas vezes quando eu ia orar, eu percebia que eu me perdia e que eu esquecia completamente e eu acabava parando de orar, orando menos, porque eu não me lembrava o que eu queria colocar ali diante de Deus. E agora organizando a minha vida de oração, colocando uma ordem, colocando os pedidos, colocando os agradecimentos, colocando as dúvidas, as perguntas, eu consigo ter uma vida de oração muito mais regrada. Eu colei na minha parede ali os motivos de oração, as coisas que eu quero buscar diante de Deus, e eu tenho colhido esses frutos e percebido quanto a minha vida de oração tem sido mais integral, mais firme e mais constante. E isso nos leva para o segundo ponto, que é uma verdade dura e que você precisa acordar e perceber o quanto antes. A vida com Deus precisa de constância. Não pode ser uma vez na vida, outra na morte, minha filha, não pode. Não pode ser só domingo. E também não pode ser só em casa. Você precisa de igreja, você precisa estar em comunidade. Você precisa estar num lugar com pessoas que amam a Deus, que servem a Deus. Você precisa entender que a vida com Deus é mais do que um prazerzinho que você sente. É uma vida inteira entregue e vivendo para Deus. A partir do momento que a gente se encontra com o Senhor, Ele vira tudo, Ele vira o nosso Senhor, a nossa vida não é mais nossa, nós morremos para nós morremos para o pecado e passamos a viver para Ele e para a glória dEle. E essa constatação precisa desenvolver em nós a certeza de que é preciso continuar. Assim como eu falei que precisamos regar com as disciplinas espirituais e buscando isso constantemente, é necessário ter constância. Então todos os dias ler a Bíblia, mesmo que seja um versículo, 2 versículos, um capítulo, todos os dias você ter isso, todos os dias você se alimentar daquele que é o pão da vida. E você tem mais do que 15 minutos para dar para Deus. Eu tenho certeza. Mesmo se você pega 5 conduções no dia, dentro do ônibus você consegue ter tempo com Deus. Você consegue colocar um fone, você consegue orar ali na sua cabeça, você consegue escrever talvez. Eu sei porque eu tive já na minha rotina momentos em que eu pegava 4 metrôs por dia e eu tava ali tendo meu tempo com Deus dentro do metrô. Porque se a gente entende que Deus é tudo, então nós temos que dar um jeito, a gente tem que colocar Ele em tudo. E também tirar da caixa esse achismo, né? De que Deus é uma caixinha, de que é só ali naquele momento quadradinho, sentadinho, que a gente vai ter encontro com Deus. Ele tem que estar presente em tudo. E para isso a gente tem que colocar Ele em tudo, constantemente, todos os dias. Não tenha medo de tirar, de desconstruir a sua rotina devocional para trazer novidade de vida onde você ainda pode colocar o Senhor. Às vezes você não tem levado a companhia do Senhor pro trabalho. Ele tá com você, mas você tem esquecido que Ele tá ali também. Use disso, perceba isso, peça a companhia do Espírito Santo para te dar ideias, para te dar sabedoria, para te dar estratégia.
peça a companhia do Espírito Santo e a ajuda do Espírito Santo para lidar com seus relacionamentos, com seus sonhos, com seu lazer. Ele tem que estar em tudo, e isso só vai se transformar em algo fácil e rápido e natural quando você ter disciplina diante disso. Então a constância vai te levar em lugares muito profundos com Deus, e isso vai além do seu sentimento. E então entramos no terceiro ponto, na terceira verdade dura da vida com Deus, que é: vai ter dias que você não vai sentir. Vai ter dias que você não vai querer ler a Bíblia, vai ter dias que você não vai querer orar, vai ter dias que você não vai sentir a presença de Deus. Muitos dias, na verdade. Mas a fé é para além do que você sente. A fé é a certeza daquilo que não vemos. A palavra de Deus não vai dizer que a fé é o que sentimos. A fé é a certeza. Então, a partir do momento que você foi encontrada por Jesus, que a sua vida mudou, a certeza de que Ele é real, de que Ele te remiu, de que Ele te lavou, de que Ele te deu uma vida nova precisa estar no seu coração. A certeza de que a Bíblia é real. Mas para você ter essa certeza, você precisa conhecer de onde vem essa certeza. Então você precisa ter constância e regar isso na sua vida todos os dias, lendo a Bíblia, para conseguir experimentar de uma vida que tem respaldo. Então nos dias que você não tiver vontade ou que você não sentir, você vai se lembrar daquilo que a palavra de Deus diz, e você vai conseguir manter o seu hábito, manter a sua constância e manter a sua chama acesa, porque você sabe que é para além do sentir, é todos os dias regar. É como, eu não sou casada, mas falam muito sobre isso, né? Eu vejo muito na internet e casais que eu amo, que eu admiro, falando sobre como é importante você regar o seu casamento, porque com a rotina, não é todos os dias que você tá ali louca de amor pelo seu marido, mas você ama o seu marido, você ama a sua esposa. E você todos os dias regar um pouquinho, elogiar, separar um momento, ter um tempo junto, todos os dias você vai fazer com que isso se torne cada vez mais profundo, mais forte e mais difícil de arrebentar nas dificuldades. Então nos dias que você realmente tiver dificuldade, quando você estiver tão arrebentada de dor, de sofrimento, de tristeza, você vai ter a certeza daquilo que você já regou há muitos dias. E a certeza vai ser o que vai te firmar e vai te trazer paz no meio da tribulação. A gente não vai estar feliz todos os dias, não vamos estar 100% crentes todos os dias, vai ter momentos que serão mais difíceis do que outros, mas a constância e a certeza é o que vai te fazer permanecer. Então, o meu maior conselho diante disso é leia a palavra de Deus, porque ela vai te alimentar. E eu fazia muito isso, de dizer pra Deus: Deus, hoje eu não tô afim. Ai, não quero ler a Bíblia, ai, não quero orar. Eu falo isso pra Deus. E eu peço depois: Espírito Santo, me ajuda a passar por isso, me ajuda a me alimentar, mesmo sem vontade, me ajuda a dominar sobre a minha vontade. Eu tô estudando Romanos, eu tô bem no comecinho, e nos primeiros capítulos, Paulo fala muito sobre como, a partir do momento que você deixa o seu passado, que você vive pro Espírito, você não pode mais ser conduzida pelos seus desejos carnais. Então dane-se que você não quer. Dane-se que você não tá afim de ler a Bíblia. Não é porque você não tá afim de tomar banho que você vai ficar uma semana sem tomar banho. Eu duvido que você passe um dia sem tomar banho. Se você passa um dia sem tomar banho, que nojo! Porque você sabe que você precisa tomar. Vai ter dias que no seu banho você vai ficar muito tempo e vai ser delicioso, e você vai esfolhar o seu corpo e passar um perfume, passar um creme, e vai sair, sabe aquele banho premium que a gente vê hoje, que as pessoas falam? Eu amo banho premium, que a gente toma ali uma vez por semana, que faz tudo que a gente tem direito. Às vezes o devocional vai ser excelente, você vai ouvir o Senhor, você vai adorar, você vai entender aquilo que a palavra está dizendo, mas vai ter dias que você não vai ter tempo. Tempo eu falo assim, muito entre aspas, porque tempo a gente tem, mas você não vai estar afim, você não vai estar tão sensível. Mas você vai estar ali pela rotina, pela certeza, pela convicção de que aquilo te alimenta. E essa sementinha plantada todos os dias, que é como o nosso banho mais rápido ali durante a semana, que é o que vai te manter limpa e cheirosinha para conviver em sociedade, que é o que vai regar a semente num solo fértil no seu coração, que vai crescer e germinar como uma árvore fértil, como uma árvore saudável, como a de Salmo 1, que vai dar fruto no tempo certo. Então a gente tem que ter essa fé que vai além do que a gente sente, além do que a gente vê, para ter a certeza de que o que vale é todos os dias você se debruçar diante do Senhor, porque todos os dias a gente precisa de mais dele. Às vezes a gente tem mais convicção disso, às vezes a gente tem menos. E quando a gente tem menos convicção é quando a gente mais precisa. Porque eu vejo que esses dias menos quero, né, ter tempo com Deus, são realmente os dias que eu tô pior, tô com
algum problema, ou eu tô muito triste, ou eu tô muito aborrecida, e são justamente nesses momentos em que eu preciso de Deus. Quando eu tenho mais clareza do meu pecado, das minhas misérias, é quando eu mais preciso de Deus. E é quando a gente precisa romper nesse lugar e não permitir que a nossa carne vença, mas levar o nosso espírito a buscar aquilo que é fonte inesgotável e experimentarmos as delícias do Senhor, mesmo quando o nosso corpo não quer isso. E a quarta verdade, e que tem tudo a ver com isso, é que tem dias que vão ser difíceis. E não só difíceis no mundo espiritual, mas na vida. Você não vai viver uma vida de morango depois que você se converter. A gente vê muito atualmente, assim, uma crescente absurda de uma teologia que quer te levar para esse lugar de com Deus você vai ser próspero, você vai ser isso, sua vida vai ser abundante. É verdade, Deus tem prosperidade e abundância para os seus filhos, mas na mesma medida que Ele tem, Jesus vai nos assegurar que no mundo nós teremos aflições. Aqui debaixo do sol, nós vamos ter tristeza, dor, frustração, decepção, medo, ansiedade. Na eternidade não teremos, mas aqui embaixo do sol, na terra, nós vamos ter dificuldades. Mas a certeza é que nós teremos bom ânimo, porque não estamos sozinhas. Nós vemos inúmeras vezes na palavra de Deus os homens do Senhor sofrendo, entrando em batalhas, sendo acusados de certa forma, lutando, sofrendo, sendo presos, morrendo. Temos inúmeras situações em que os servos de Deus vão sofrer. Em nenhuma a gente vê Deus virando as costas ou os deixando. A gente sempre vê um Deus que acompanha, que livra, que tá dentro da fornalha junto, que cura, que dá paz, que para a tempestade. E essa é a certeza para os nossos dias também. No dia que você estiver mais triste, mais amedrontada, mais desesperada, mais desanimada, mais tentada, são os dias em que Deus vai se fazer forte na sua fraqueza e você vai poder testemunhar da força do Senhor quando você não tem nem de onde tirar força mais. Porque é nesses momentos que a gente constrói pedras valiosas do nosso memorial, porque podemos experimentar desse Deus que é forte e soberano e que cuida de nós. Nós vamos ter dificuldade, gente. Às vezes a sua dificuldade não é financeira, às vezes a sua dificuldade é emocional, você tem um problema, sei lá, emocional há muitos anos que você não consegue resolver, às vezes são seus relacionamentos, às vezes é uma doença. Cada um de nós tem um lugar que aperta mais, que a gente sabe que aperta diferente. E Deus sempre tá ali por nós, nós sempre vamos ver a força do Senhor sendo levantada diante da nossa fraqueza. E às vezes é doença, às vezes é dinheiro, às vezes é emoções, às vezes é dinheiro de novo, às vezes é emoções. Nós sempre vamos ter alguma coisa que vai estar faltando aqui, não vai ser perfeito. Nós não vamos ter uma vida perfeita, mas uma vida próspera e abundante teremos. Porque ser abundante, ter abundância de vida é ter paz no Senhor. É saber que nele temos tudo o que precisamos. E ter uma vida próspera é termos exatamente o que precisamos na hora que precisamos. Não necessariamente significa números inchados na nossa conta corrente, mas termos naquele dia, na hora que precisamos, aquilo que precisamos. A gente tem que descansar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente quer tudo com muita antecedência, mas Deus nos dá quando a gente precisa. E se você não tem ainda, é porque você ainda não precisa. E a gente tem que ter essa clareza de que na dificuldade, às vezes parece muito que a gente precisa e não tem, mas se não temos, é porque o Senhor tem feito algo, tem trabalhado e vai nos dar aquilo que nós precisamos no tempo certo, porque o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Se você tem se agarrado no Senhor, se você tem feito dele o seu refúgio, você não vai sentir falta de nada. E mesmo na tribulação, mesmo no calor da fornalha, você vai ver que você não tá sozinha e que ele tem te sustentado e que ele é bom em todo o tempo. E por último, algo que a gente tem que ter muito em mente é que a partir do momento em que a gente aceita Jesus e queremos caminhar no caminho do Senhor, o mundo vai nos rejeitar. Então talvez, se você acabou de se converter e você tem se sentido sozinha, é normal, faz parte do processo. Por isso que você tem que estar em igreja, por isso que você tem que estar em comunidade, conhecer crente, conhecer gente que ama Jesus. Porque o mundo vai te rejeitar. E se ele não tá te rejeitando, se ele tá te acolhendo, se ele tá te amando, muito provavelmente é porque você tá andando no mesmo caminho que ele. Além da promessa de que aqui teremos aflições, temos também a promessa de que o mundo não vai nos amar. O mundo não vai gostar da gente. Seremos perseguidos, humilhados, seremos frustrados, seremos excluídos. Se isso for para a glória de Deus, se isso for por conta do nome de Jesus,
pode descansar que você tá no caminho certo. Às vezes são suas amigas da faculdade que não querem mais sair com você porque você é careta, porque você não bebe mais, você não transa mais, você não fuma mais. Às vezes é o seu trabalho, porque no trabalho todo mundo quer viver de uma maneira ilegal, fazendo coisas erradas, e você quer viver do jeito certo, andando na linha. Às vezes é na internet, você tá se posicionando e as pessoas estão te cancelando. O mundo te negando é certeza de aprovação de Deus e faz parte do processo também. E é nesse tempo que a gente tem que encontrar pessoas que caminham para o mesmo lugar que a gente, porque na comunidade a gente se fortalece. Então busque uma igreja, busque amigos, esteja em célula, sirva na sua igreja local, faça amigos ali. Porque com eles, nesse mundo, você vai conseguir se fortalecer diante da rejeição do lado de fora. E as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja. Então você fique firme, porque é certo que o Senhor tem guardado você. E tá tudo bem se você estiver sendo rejeitada por amor a Cristo, por não querer se dobrar, por não querer gostar do que o mundo gosta. Quando você vê pessoas que dizem o nome de Deus, mas não estão andando de acordo com a palavra e estão gostando daquilo que o mundo gosta, pode desconfiar, porque o mundo gostar da gente não é um bom sinal. A gente tem que ter esse atrito, tem que ter essa diferença. Nós temos que estar no mundo, mas não ser iguais ao mundo. Temos que ser sal e luz e levar luz e tempero, trazer o sal, o gosto de Jesus para esse povo e apresentar a verdade que não anda em comunhão com as trevas e com aquilo que está no mundo. Então é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like se você gostou e me conta aqui embaixo se você concorda com essas verdades, se você tem percebido isso na sua vida de certa forma e o que você pode fazer pra fortalecer a sua caminhada com Deus. Você não tá sozinha aqui, você tem uma comunidade e eu espero de coração que você continue junto comigo, porque tem muito mais vindo por aí. Me segue no Instagram, deixa o seu like, se inscreve nesse canal pra não perder nada e vem conhecer tudo clicando nos links aqui embaixo. Um beijo, tchau!